Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu falei brevemente sobre você enquanto você estava entrando, mas aí eu Beleza. gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quem é o professor Francisco Mota, toda essa sua experiência aí nacional e internacional. Eu fico feliz porque você acabou de me rebatizar de Francisco, eu adoro São Francisco de Assis, então tá tudo certo, mas eu me chamo José Mota. José Mota, sorry, desculpa, Ah, perdão, olha nessa volta não aí, tem problema. que Show de horror! bola. Fiquei até vermelha, fiquei vermelha. Como eu trabalhei numa escola franciscana por 17 anos, então tá tranquilo. São Francisco é show de bola. Bom, Olha, não foi à toa, foi à toa. na, Isso é bom para quebrar o nada, gelo aqui do bate-papo. nada dessa vida é por acaso, André. Pode ter certeza disso. É, Veja, muito bom. eu sou um professor entusiasta, um professor convertido. Trabalhei muito tempo aqui em Curitiba, que é onde eu moro, no chão de fábrica de sala de aula. Fui por muito tempo professor de física para o ensino médio, professor de cálculo para a engenharia. E é evidente, quando você fica 20 e poucos anos como professor, você acaba assumindo outras funções na instituição de ensino. Então eu fui coordenador de segmento, coordenador de área, diretor de escola, diretor de campus, coordenador de curso, fui dono de escola, ou seja, já fiz muita coisa bacana aí nessa vida de educação. E recentemente, mais precisamente no ano 2014, foi o ano que eu comecei a minha conversão para efetivamente navegar naquilo que eu podia entregar de melhor para os meus alunos. Fui contaminado por um monte de estratégias diferentes. É evidente que sempre que possível eu embarquei tecnologia como ferramenta. E o bacana nisso tudo, André, é que depois de 23 anos em sala de aula, nos últimos 3, eu viajei bastante aí no Brasil e no mundo fazendo aquilo que a gente chama de formação de professores, para que eles pudessem aí se apropriar de algumas novas ideias e novos movimentos na educação. E o bacana é que agora, nesse momento onde todos estão precisando de todos e todo mundo se ajudando, tem muitos professores, diretores de escola, mantenedores de escola, de certa forma agradecendo por um trabalho já ter sido feito, então de certa forma estavam, nem que fosse um pouquinho preparados, e outros também pedindo ajuda e a gente podendo compartilhar aquilo que um pouquinho a gente consegue contribuir, então está sendo muito bacana. E já que o mote dessa nossa conversa é qual é o legado, o que está todo mundo aprendendo aqui no Brasil e fora com essa pandemia, a gente vai poder fazer uma boa reflexão acerca disso, tá bom? Perfeito. Então, é justamente essa, né? A minha primeira pergunta é o que a educação, no geral, né? Eu acho que pode ser tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o que a educação está aprendendo? Na verdade é o seguinte, eu estou acreditando que o futuro alcançou a escola, mas não que a escola estava à frente, a escola estava atrás. E nós estamos aí vivendo talvez em 5 meses, que é esse mais ou menos o período que vai ser dessa loucura toda, até tudo voltar ao normal. Nós estamos conseguindo Sim. acelerar 5 anos em 5 meses. Ou seja, a escola começou a dar uma corridinha, e como ela se aproximou do futuro, o futuro está meio colocando a mão para trás, assim, dizendo, venha comigo agora, escola, agora é o momento, né? Porque por muito tempo a gente sabe que nada na educação, principalmente na educação, acontece num piscar de olhos, nada acontece assim de forma rápida, porque a educação é feita por pessoas, muitos processos complexos, e a maior dor da humanidade é ter a habilidade e competência para resolver problemas complexos, e existe uma inércia, existem crenças, existem conceitos, e que aos pouquinhos a gente tentava levantar essa bandeira, de repente, de uma educação onde efetivamente o professor deixasse de ser o expositor, mas ter uma configuração de mediador em sala de aula, o aluno colocar um pouquinho mais a mão na massa para descobrir as respostas, ao invés do professor dar respostas prontas. É evidente que tudo isso tem que ser feito de uma forma bastante cuidadosa, com fundamentação teórica, com base científica, mas também com olhos para fora da escola, porque, afinal de contas, o professor, a educação como instituição, ela se vangloria por preparar as pessoas para o Gente, mundo, eu acho que né? nós estamos tendo. A educação se vangloria por preparar as pessoas para o mundo, só que o mundo muda de forma tão rápida que a gente precisa dar uma respirada, é o que estamos fazendo agora, para tentar realmente entregar algo relevante, algo útil, para que toda essa educação, todas essas lições, todas essas experiências sirvam aí para que
nós façamos a escola realmente acelerar. E é isso que eu tenho visto. Tenho visto muitos professores e donos de escola se dedicando muito em desenvolver esse chamado ensino remoto emergencial, que é o que as instituições estão pedindo, né? É o que nós estamos fazendo quando fechamos as escolas presenciais e resolvemos entregar o conteúdo em outro formato. Não é educação à distância. Educação à distância é uma modalidade de ensino onde o aluno faz a opção por estudar dessa forma, requer maturidade, requer plataforma, requer mediação por tecnologia, tutor, design instrucional, ou seja, os alunos que tiveram a escola presencial fechada e que agora estão em casa estudando por trilhas diferentes, estão aí num ensino remoto emergencial. E para isso a gente precisa tomar cuidados, que se você de repente quiser, e até em função das perguntas que entrarem, a gente constrói uma espécie de trilha juntos, para, por meio dessa trilha, compreendermos o que o mundo e a educação está aprendendo juntos, entendeu? É assim que funciona. Perfeito. Professor José Mota, professor Mota. Oh, beleza. Tá vendo? Agora eu já aprendi, tá vendo? Por que você acredita que algumas escolas saíram na frente nesse processo? Eu costumo classificar, ou tentar classificar esse momento assim que a pandemia aconteceu. No momento que as escolas fecharam as portas, nós tínhamos 3 cenários, três formas de escola. Tem aquelas escolas, principalmente privadas, que já tinham investido em uma infraestrutura tecnológica, em plataformas, em formar os seus professores para que eles se apropriassem de metodologias ativas de ensino, mediadas por tecnologia. Teve muito investimento em formar professor em infraestrutura. É evidente que isso requer dinheiro e disponibilidade do mantenedor e das pessoas quererem fazer. Então essas escolas saíram um pouquinho à frente porque, de certa forma, possuíam uma estrutura preparada para essa emergência. Tem aquelas escolas que o DNA delas não era ainda de uma escola com essa estrutura, mas que no seu corpo docente tinha professores que dominavam um pouquinho de tecnologias, já inspiravam outros professores, usavam um aplicativo, um portal, procuravam sair do PowerPoint, do quadro de giz e do livro. Não que isso não seja importante, mas eles estavam buscando outras formas de abordar o conteúdo e de engajar os seus alunos. E sabemos também, num terceiro padrão de escola, que é aquela que não tinha uma infraestrutura instalada e também pouquíssimos professores estavam ousando dar uma aula diferente. Então é nisso que eu acredito e nisso que eu vi nas minhas andanças. E esses 3 cenários, eles acontecem tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Porque por mais que de repente tenhamos alguns países... Eu vou muito ao Vale do Silício, na Califórnia, viajo muito para os Estados Unidos, e lá eu pude observar escolas assim, realmente totalmente fora da caixa, com uma outra pegada, mas também tem escolas que ainda possuem algumas formas muito tradicionais de lidar com aquele mindset, aquele padrão de sala de aula. Então, algumas escolas certamente sofreram. E deixa eu confidenciar uma coisa para vocês. Como eu circulei e ainda circulo em muitas escolas, logo que a escola fechou a porta e que diretores e professores entenderam como que ia ser esse novo formato da educação, alguns diretores de escolas me ligaram e disseram assim: Mota, ainda bem que aquele dia, aquela vez você veio aqui e que a gente pôde experimentar um pouquinho disso. E tem outras escolas que eu estive lá, de repente, só fazendo uma palestra, ou que a gente conversou aqui pelo WhatsApp, e que daí essas escolas me procuraram dizendo assim: Mota, agora eu estou precisando compreender um pouquinho melhor aquele cenário que você tentou me explicar e eu não dei bola, mas agora eu preciso entender isso aí. E nesse momento eu posso afirmar a todos vocês, aí do Edify, a todo mundo que está aqui conosco, a você, André, olhando nos seus olhos, nós precisamos nos ajudar, entendeu? Nós estamos vivendo um momento da humanidade onde ninguém tinha um manual de instrução para esse momento, certo? Só que se eu ou você, ou algum professor que está nos assistindo aqui, tentar fazer algo sozinho, ele vai gastar muita energia, ele vai demorar para acelerar essa curva de aprendizagem. Agora, se eu e você
você entende uma ferramenta, um caminho, eu entendo um processo e outro, a gente juntar essas ideias, a coisa fica mais fácil para todo mundo. Então, como você falou antes, quando você estava no bate-papo, antes de efetivamente iniciarmos a live, você falou assim, nós não temos as respostas prontas. Então, vamos juntos, de forma colaborativa, na melhor essência do Design Thinking, que é o T-Shape, é juntar formações diferentes e talentos diferentes, para que nós possamos juntos resolver esses problemas complexos. É dividir um pouquinho esse fardo, porque na escola tem muito professor talentoso. A gente sabe que hoje os professores estão fazendo um trabalho incrível de se reinventar, de buscar novas formas. O professor está lá tentando gravar um vídeo para os alunos, mesmo que não seja de forma síncrona. Ele está lá repetindo 5, 6, 7 vezes o vídeo até ficar bacana. Verdade. Ele está tentando achar uma atividade para que chegue isso na casa do aluno, pro pai imprimir, nem que seja uma folha para pintar e recortar junto com o filho. O professor de ensino médio também está buscando novas formas de abordar o conteúdo importante do ensino médio, porque daqui a pouco tem um vestibular. Então, é todo mundo tentando acertar a mão. E eu tenho certeza que ninguém faz nada sozinho. Eu até costumo atiçar em algumas palestras minhas, eu pergunto para os professores, professor, qual foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? E se eu faço essa pergunta hoje, agora, todo mundo vai levantar a mão e dizer assim, opa, eu aprendi hoje algo pela primeira vez, porque eu fui usar uma plataforma, não sabia compartilhar a tela. Eu fui fazer no Instagram, começou a travar. Eu fui fazer isso, não sei o quê. Então tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo nessa vibe, entendeu? Não tem um melhor que o outro. Estamos mesmo no mesmo patamar se ajudando, entendeu? Pois é, eu acho que aqui quando você fala isso, Mota, eu lembro muito assim, mais do que nunca Vygotsky presente, né? Um aprendendo com o outro. Essa zona de desenvolvimento proximal, mais do que nunca aí está muito próxima. E eu acho que também nunca se chegou a um ponto assim de um ponto de igualdade, de certa forma, né? Todos estamos juntos entendendo. Então, essa reinvenção ela está muito presente aí. Mota, tem aqui uma outra pergunta. O que os outros países estão fazendo nesse tempo de isolamento e que pode ser visto como um exemplo de sucesso? Ainda que não seja nada sofisticado, mas que seja bem útil. O que você tem visto com relação a isso? Tá, durante muito tempo, a gente viveu uma educação assim, excessivamente presencial, ou seja, as coisas incríveis só aconteciam com todo mundo na escola. De repente, apareceram os cursos em EAD mediado por tecnologia digital, porque ensino à distância já existe há muito tempo, mas num formato de plataformas, de LMS, de aplicativos e plataformas interativas, isso é algo recente na história da humanidade. E existe o 100% à distância. Porém, em alguns lugares do mundo, já começaram a juntar esses dois ecossistemas. Ou seja, no mundo de hoje, professores e Andréia, é muito difícil, durante 200 dias letivos, 800 horas, professores tentarem ter a atenção dos alunos 100% do tempo em todas essas aulas, num formato expositivo. O professor lá diante da turma, todo mundo sentadinho. Esse jeitão do professor entre o quadro e os alunos não pode existir mais, porque o professor tem que estar entre os alunos. Ou seja, tem que ter esse fazendo junto. Mas também não pode ser um exagero tecnológico, ainda mais porque, principalmente na educação básica, não é tão simples você fazer essa educação remota que estamos fazendo agora, essa educação à distância sem a presença física. Em alguns segmentos, como educação infantil e até séries iniciais aí do Fundamental 1, existem fatores que precisam ser levados em conta. Mas ambos têm o seu valor. Então, que tal se eu pudesse extrair o que tem de especial do ser humano junto com os seres humanos, e também de especial nesses ingredientes, nesses itens que eu posso entregar à distância, sem estar com o aluno, de maneira que ele explore isso e eu possa resgatar em cada momento, a cada momento que eu estou com ele. E aí surge o tal do ensino híbrido, essa mistura, esse blend, desse mix de gente com tecnologia. E para isso, existem muitas formas muito legais de se fazer, né? Recentemente tem dois professores muito ousados, o John Bergman e o Aaron Sams, são os pais, os pioneiros da sala de aula invertida. Eles deram muitas pistas, indicaram de forma assim, muito contundente e com muita fundamentação, que é possível sim um professor entregar algo antes da aula efetiva com os alunos,
desde que o que seja entregue seja um kit de coisas variadas, porque os alunos são diferentes em sala de aula. E daí, quando chegar o momento da aula do todos juntos, o professor resgatar isso, o que cada um absorveu ou não, e eles explorarem isso de forma colaborativa. E daí isso também dá gancho para uma aprendizagem baseada em projetos, um Project-Based Learning, ou seja, eu com isso, André, eu consigo até tatear aí elementos da BNCC, porque tem lá 10 competências, 10 pilares, um deles é cultura digital, o outro é trabalho e projeto de vida, por exemplo, certo? Então veja, se eu preciso explorar com o meu aluno cultura digital, então talvez eu preciso ser um professor inspirador que o ensine até fazer uma boa pesquisa nesse meio digital, fazer uma curadoria, eu vou ajudá-lo nesse sentido para que ele possa desmistificar aquilo que é fake news, aquilo que não é, porque nessa infinidade de nuvens tem muita porcaria. E eu quero que meu aluno vá atrás daquilo que é bacana. E também, quando eu consigo ensinar a fazer uma pesquisa adequada, eu posso resgatar em sala de aula o que cada um conseguiu encontrar e mediar tudo isso. Acelerar o aluno que foi além, recuperar aquele que de repente teve uma deficiência. E para você conseguir linkar tudo isso com uma aprendizagem baseada em projetos, como ela tem que ser, com questão motriz, com âncoras, com os entregáveis, é muito fácil fazer isso quando o professor entra nessa pegada. Então, eu posso dizer para vocês que o mundo e o Brasil, aos poucos, está aprendendo a ter esse olhar o professor propor uma experiência para que o aluno aprenda aquilo que o professor está trazendo na mesa, na discussão da sala de aula. Uma vez, André, eu fui flechado por um grande amigo, um doutor, amigo meu em educação, que ele se chama Paulo Tomazin. Um dia ele me viu dando um restinho de uma aula de cálculo e depois que os alunos saíram, ele entrou na minha sala de aula e falou assim, Mota, você sempre dá aula desse jeito, explicando tudo de forma fervorosa? E eu pensei que ele estava gostando daquilo, e eu me empolguei e falei assim, sim, Tomazinho, eu sempre dou aula desse jeito. Assim, eu chego a ficar suado, até mostrei minha camisa, né? Ele falou assim, Mota, achando que eu estava abafando. Ele olhou para o meu quadro e falou assim, Mota, você sempre explica tudo, assim, no detalhe, desse jeito que você está fazendo agora, que eu vi aqui. Eu falei, sim, meu amigo, eu sempre faço desse jeito. Ele falou assim, você sabia que você está enganando o seu aluno? Porque na ânsia de você querer explicar muito, o aluno vai sair da tua aula, porque a explicação foi tão boa, ele vai sair pensando que é gênio. Você fez uma aula tão vibrante, tão massa, você conseguiu ter a atenção deles aí com esse teu jeito hiperativo, que eles vão sair da tua aula pensando assim, meu Deus, o professor Mota é maravilhoso, entendi tudo. Daí ele falou assim, Mota, se você tiver dúvida, chame os teus alunos de volta agora. Aproveite que eles estão aí no corredor, chame eles de volta, aplique agora uma prova com 2 questões sobre o que você acabou de explicar. Você acha que eles vão tirar 10? Eu falei, não, Tomazinho, eu não acho que eles vão tirar 10. Ele falou, viu? O professor tem esse dom de causar ilusão de fluência, de explicar tanto e pensar que ao explicar tanto o aluno aprendeu. Só que ensinar, André, é uma coisa, e o seu aluno entender é outra. Precisa de tempo, precisa fuçar, precisa interagir, precisa colaborar, e eu acho que isso está acontecendo nesse momento, entendeu? Por mais que de repente o professor não esteja com o aluno o tempo todo, as escolas estão se esforçando para que tenha essa entrega, esse aprendizado. E também nessa interação que tem em casa entre a mãe e o filho, o pai e o filho, ambos com o filho, o responsável, a avó, o padrinho, não sei quem, também é um momento de aprendizagem. O que não pode acontecer é um exagero, a escola exagerar naquilo que manda para casa. Mas se for algo bem planejadinho, bem desenhado, coisas incríveis podem acontecer em todo esse cenário desse hibridismo aí, de ter seres humanos inspiradores, e ter uma tecnologia que acelere esse aprendizado. Eu acredito nisso, vejo muito isso aqui no Brasil e também vejo fora. Eu acho que existe uma grande tendência aí, né, do ensino híbrido, eu acho que é um caminho sem volta realmente. E a gente tem uma pergunta aqui, professor Mota, que é da Mônica Teles, e ela pergunta assim, que é muito ligada... forma de incluir professores e alunos que possuem restrições tecnológicas por falta de acesso. Então, a gente também fala, tem essas restrições, né? Muitos professores e muitas escolas estão vivenciando isso nesse momento.
Eu quero que você repita, porque um pouquinho da pergunta falhou. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu vou repetir a pergunta. A pergunta é com o nosso tema, né? Que agora você está falando sobre ensino híbrido. Tá Mota, você está me falhando escutando? demais. Tá. Eu ouço você todo picotado. Tá falhando, né? Sim, estou ouvindo. Tá, senão qualquer coisa eu ponho no comentário, você corre lá e dá uma Tranquilo, olhadinha. estou de olho aqui. Qual seria a melhor forma de incluir professores e alunos que possuem restrições tecnológicas por falta de acesso? Essa é a pergunta do milhão. Exatamente. Então, Se a gente veja. fala de ensino híbrido, né, vai entrar muito nessa questão, está muito ligada com o que você acabou de falar. Show de bola. Veja, se eu restringir essa resposta ao que estamos vivendo agora, eu tenho que dar uma olhadinha naquilo que órgãos competentes de educação recomendam, certo? E daí, por trás de tudo, a gente tem aí documentos, pareceres do Conselho Nacional de Educação, que trata lá dos diversos segmentos de ensino, que fala desde a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino de jovens e adultos, o ensino superior, comunidades quilombolas, os indígenas e tudo mais. Então, o que diz esse documento? Veja, nós temos que tentar esgotar todas as possibilidades de entregar algo para o aluno, independente das armas que você possui nesse momento. Então tá, é evidente que a primeira via será a internet. Mas nós sabemos que, mesmo antes da pandemia, tem escolas que não tinham essa infraestrutura. Então não é algo que foi causado pela pandemia o fato de não ter internet. Ou seja, a gente sabe que, em função do nosso país ser um território gigantesco e termos muitas diferenças culturais, nós também temos diferenças de estruturas nas diversas escolas. Basta você andar 20 quilômetros a partir da nossa casa, a gente encontra um monte de escola que não tem infraestrutura. Então veja, tudo bem. Certeza. Então a internet não existe, então parou tudo. Não. Vamos lá, se não tem internet, será que a gente consegue entregar algo pela televisão? Porque todo mundo tem uma TV em casa, certo? Ah, mas não dá, não sei o quê, então vamos entregar por sinal de rádio? Tem alguma rádio comunitária? Tem como os professores gravarem alguns podcasts e a rádio transmitir? Ah, não tem. Então é o seguinte, então a gente vai colocar uma transportadora para levar materiais impressos na casa dos alunos, ou os alunos vêm buscar na escola, só que daí todo instante você vê assim, fique em casa. E você vai pedir para todo mundo sair de casa para ir na escola buscar algo? Ou você vai pedir para os teus funcionários saírem levar material para os alunos, se também é para ficar em casa, e também isso tem custos envolvidos? Tá, mas então como que a gente vai fazer sinal de fumaça, código Morse? Eu não sei. Ou seja, você vai tentar esgotar todas as possibilidades para fazer chegar o conteúdo para o aluno, isso independente de pandemia ou não. Mas agora a questão é nesse mundo pandêmico. E aquela escola que efetivamente não conseguir fazer nada, nem com um familiar ajudando, um empresário, um professor mais ousado que está levantando essa bandeira, o que ela tem que fazer? Depois que a escola voltar à vida normal, ela vai ter que repor essas horas-aula. E repor as horas-aula significa vou ter que dar aula no contraturno. Mas se a minha escola já tinha o contraturno, como é que eu vou fazer os alunos ficarem todos na escola agora? Os de tarde vêm de manhã, os de manhã vão à tarde, não cabe toda essa população na escola. Ah, mas então eu vou repor no sábado. Tudo bem, vou repor no feriado. Tudo bem, mas mesmo assim, se a pandemia durar muito, nós vamos ter que invadir o ano civil 2021 com o ano letivo 2020. E talvez esse ano letivo 2020 grude no 2021 e a gente vai levar um certo tempo para adaptar tudo isso. Então, e se eu olhar de forma mais abrangente? Quando que realmente nós poderemos um dia ter essa abordagem híbrida para que ninguém fique para trás? Precisamos de grandes investimentos em infraestrutura e formação de professores para isso. Porque eu garanto para você, Andréia, e falo assim de coração para os professores que estão nos ouvindo, o dia que um professor consegue acertar a mão nisso que eu tentei explicar anteriormente, de usar a tecnologia como ferramenta para potencializar o aprendizado, o professor, em muitos momentos, não vai mais dar de forma expositiva aquela aula que ele dava antes. Porque nós, professores, nós somos, assim, muito especiais. Nós somos seres humanos especiais. Porque quando você senta preparar uma aula,
Nenhum professor senta preparar uma aula para que ela dê errado. Você não prepara a aula para dar errado. Então o professor senta lá preparar uma aula com carinho. Ele escolhe a sequência do conteúdo, escolhe os exemplos que ele vai dar, o exercício que vai resolver, o que fica de tarefa de casa, o filminho, a figura, a charge. O professor ele faz um desenho extraordinário daquela aula. E nós professores, nós somos tão poéticos que a gente já fica em casa imaginando como que vai ser lá na sala de aula. Só que daí você chega na sala de aula e muitas vezes não acontece aquilo que você imaginou. Só que mesmo assim você consegue resgatar, você consegue dar esse jeito. Então os professores, quando são colocados à prova, eles conseguem fazer coisas incríveis. Porque o professor de verdade, aquele professor que é apaixonado pelo que faz, esse professor já entendeu que o dia que ele resolveu ser professor, André, ele não aceitou a condição de ser apenas um repositor de conteúdo. Um professor precisa ir além do seu conteúdo, além do que está ali no livro, além do que está no PowerPoint. Quando um professor está numa sala de aula diante de estranhos, ele aceitou entregar para essas pessoas aquilo que ele demorou a vida inteira para construir, que é quem ele é hoje. Então essa pessoa tem que ser inspiradora. Ela tem que entregar assim, coisas incríveis para que depois da aula todos os seus alunos fiquem melhores do que eles eram antes de ter essa aula. Porque senão nada valeu a pena. Por isso, todo professor, antes da pandemia, agora durante a pandemia e depois, está autorizado a de vez em quando sair do conteúdo do livro, contar alguma história, fazer algo que inspire o aluno, que faça o aluno pensar e dizer, pô, é mesmo, nunca tinha pensado nisso, o professor está certo. E depois ele volta a resgatar o conteúdo. Esse último assunto que a gente estava aí falando, que é bastante interessante, é só para atualizar aqui as pessoas que estão entrando de novo, né? Pedindo aí desculpas, mas de fato a gente está acima do nosso controle. É algo que foge do nosso alcance. Não há muito o que se fazer. Foge bastante do nosso alcance. Eu até quero dizer algo para você, André, que eu tenho recomendado para a escola, para as escolas e para os professores. Tentar reduzir ao máximo os encontros síncronos com os alunos. Porque se todos os professores do planeta tentarem dar aulas live, ao vivo, para explicar o conteúdo, não tem como, entendeu? Então os professores precisam usar de outros recursos. Um deles pode ser pegar o seu celular e gravar breves vídeos com a essência da aula. E daí nos momentos síncronos, alguma coisa já foi explorada pelos alunos. Porque se todo mundo de uma mesma escola, por exemplo, tentar dar todas as aulas que aconteciam na escola, de manhã ou de tarde para os seus alunos, a cada 40, 45 minutos, professores ao vivo com os alunos, não tem como. O insucesso será certo, porque o professor vai ficar explicando e meia dúzia de alunos travados, daí a aula foi dada, ninguém escutou, ninguém ouviu, isso também é um problema, entendeu? Então eu tenho recomendado que, diante do que estamos vivendo, quanto menos aulas síncronas as escolas adotarem, melhor, acreditem nisso. Procurar enviar bastante trilhas de aprendizagem que contenham textos, jogos, atividades lúdicas, charges, games, breves vídeos, seu ou vídeo que você fez a curadoria para o aluno acompanhar o seu conteúdo, para que daí quando você realmente estiver de forma síncrona, não perder esse tempo precioso tentando explicar o que o aluno já explorou um pouquinho. Você procurar mediar esse conhecimento em cima do que eles encontraram. Ou seja, o professor não dar respostas, o professor fazer perguntas para que os alunos respondam e os professores criem em cima disso. Até nesse ponto, o professor precisa entender que a aula de antes não pode continuar igual nesse momento, porque não tem como, não tem nem estrutura para isso. A gente está vivendo isso agora, entendeu? Também não adianta no futuro você ter uma mega infraestrutura e só trocar o que você fazia no quadro branco ou no quadro interativo por uma tecnologia um pouco mais sofisticada, né? Não tem como. Veja, André, eu tenho visto, porque como eu sou conectado com um monte de gente, um monte de escola e tudo mais, eu tenho visto o professor que colocou um quadro branco, um flip chart ou um quadro de giz e fica tentando explicar aqui para os alunos a matéria. Não tem como. Exatamente. Não tem como, porque veja, o professor lá na sala de aula, com os 40 alunos dele, ele está explicando ali olho no olho. Já tem um monte de gente distraída?
A gente sabe que não consegue manter a atenção do aluno 100% do tempo. Imagina em casa que ele tem todo o aparato, você acha que ele vai ficar aqui prestando atenção em tudo. Não vai. Não Então, vai, pois é. essa aula, essa entrega, esse jeito de abordar o conteúdo também precisa ser diferente. Mas nada desesperado. Não é professor deixar de ser o que ele é, porque Não, agora virou uma... É aos pouquinhos e tal, e vai achando o jeito, entendeu? E é possível, né? É possível. Ele mantém a sua essência de professor, porque cada professor tem a sua característica, mas Claro. se adaptando a esses novos meios. É tudo um processo, né? Eu acho que agora é o momento de colocar a ansiedade de lado, que eu vou aprender tudo da noite para o dia, porque não vai. Então também, né, os novos caminhos vão se abrir. Professor, tem uma outra pergunta. E aqui entre nós professores, a gente sabe, se a escola for anual, a gente sabe aquele currículo do ano, todos nós professores sabemos do nosso conteúdo aquilo que é importante, aquilo que Exatamente. aquilo que é o cerne de cada aula. Então vamos nisso que é importante, deixar Perfeito. Tem uma pergunta aqui, professor, que é como fica a avaliação dos alunos nesse processo? Também é outra pergunta aqui, cuja resposta talvez não tenhamos, né? Mas vamos seguindo. Eu perdi o começo da pergunta. Como será a avaliação dos alunos? Ah, boa pergunta. Mais uma pergunta de ouro. Porque, veja, essa semana... Desculpa, Essa semana ainda, eu atendi uma escola que seguiu algo que eu recomendei. Eu falei assim, então é o seguinte, vocês vão fazer todas essas trilhas, e para que você garanta o registro da presença do aluno na atividade, e para que você possa extrair que algo foi feito, use formulários do Google. Faça uns formulários do Google bem caprichadinho, não precisa ser nada extenso, de maneira que o Google pode corrigir muitas coisas para você, você terá um banco de dados valioso. E, inclusive, você pode usar esse instrumento para avaliação. Beleza. Daí a escola fez um combinado com os professores, eles capricharam nesses Google Forms, e a escola, por exemplo, mandou esse formulário do Google às 8 horas da manhã, e os alunos tinham até às 10 da manhã para fazer essa prova. Diz que foi um festival de cola que Deus o livre, porque daí é o seguinte, os alunos CDF da sala de aula, cada questão que resolvia, printava e mandava para o grupo da turma, entendeu? Ou seja, nem na sala de aula a gente consegue direito controlar esses meios ilícitos de tirar uma boa nota, imagine a distância. Então, o que eu sugiro é que a gente varie as ferramentas e o jeito de cobrar essa nota, já que ela é necessária, porque tem que constar no boletim um número ou uma sigla, né? E isso já deveria acontecer na escola em tempos normais. Eu não posso, vou exagerar, eu não posso durante um bimestre fazer um teste e uma prova bimestral. A avaliação tem que ser ao longo do processo. Ou seja, usou um Socrative para fazer um quiz, tem como gerar um banco de dados e lá saber o acerto e erro de cada um. 5 questões, 5 décimos, 1 décimo cada uma, beleza, já tem um pedacinho da nota. Agora, nós vamos fazer um docs, onde todo mundo, a partir de uma pergunta do professor ou de uma imagem, vai ter que colaborar, escrever a sua opinião. Isso aí vale mais um pouquinho. Agora vai um Forms, tudo ABCDE, valendo 5 décimos e a prova dura meia hora, vamos lá. Talvez daí não dê tempo de tanta cola. Ou seja, a instituição tem que variar esses formatos de cobrar essa nota do aluno enquanto a gente está com a escola fechada. E também não tem problema nenhum de você tentar extrair um pouquinho de aprendizado para dar nota nesse momento, e depois que tudo voltar ao normal, dos pontos principais você pode fazer revisão, até porque esses pontos principais servem de pré-requisito, e daí em cima dessa grande revisão, você fazer uma avaliação presencial, para completar aquilo que já tinha sido feito, ou seja, precisa muito jogo de cintura, André. Não tem como você ter essa fórmula mágica, né? Talvez tenha que se repensar, claro que agora a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu acho que esse ponto de sair de uma avaliação muito somativa, baseada em números, para uma avaliação muito mais formativa. Ah, sim, com certeza. Por isso é que eu sou encantado com projetos, porque daí tem entregas. E daí não tem resposta pronta, porque um aluno no grupo dele pode criar uma escultura de barro, o outro criou um aplicativo no celular. Ambos estão certos, desde que a entrega seja feita para resolver aquele problema. Inclusive, esse ponto ele é bastante complexo, porque veja, em sala de aula nós temos alunos diferentes.
Quando eles saírem da escola, cada um terá uma vida diferente em profissões diferentes. E a gente fica insistindo em entregar tudo igual e quer na prova as respostas todas iguais. É um pouco antagônico isso. É evidente que aqui, no nosso país, como nós temos vestibular, temos Enem, nós temos que dar também uma atenção para esses pontos, porque a sociedade, de certa forma, cobra isso. Então a escola também tem que fazer essa entrega. Mas ensinar a preencher um gabarito, ensinar a fazer uma redação estilo alguma federal, alguma estadual, ou estilo Enem, isso tem que fazer parte do processo, mas não ser uma loucura de que educação é isso. Por isso existem milhares de projetos que são muito legais de serem feitos, onde o aluno terá o aprendizado, do jeito dele ele pode entregar algo, e mesmo que essa entrega não tenha sido fantástica, o professor, diante dessa resposta, vai lapidar para que o aluno entenda um pouquinho mais daquilo que ele construiu. Então, sinceramente, André, a gente já avançou um pouquinho nisso, mas tem muito que todos nós temos que aprender para chegar nesse ponto aí de fazermos uma avaliação diferente ao longo do processo, com mais envolvimento dos alunos, a recuperação também ser ao longo do processo. Veja, na maior parte das escolas, a recuperação acontece num sábado ou num contraturno, que geralmente o aluno não precisava fazer nada. Me diga uma coisa, meus queridos amigos, que ser humano que acorda feliz num sábado de manhã, vibrando, que vai fazer recuperação na escola? Nenhum. E daí é o seguinte... Ele vai se arrastando, né? Quando ele chega na escola para recuperar, por mais que ele se anime, a hora que ele abre a prova, ele vê naquela prova as mesmas questões disfarçadas da prova que ele já não foi bem, porque o professor só mudou uma palavra, mudou um número, mudou uma vírgula, ou seja, ele já mostrou para a escola que não conseguiu fazer aquilo. E agora a escola está cobrando aquilo de novo? Isso aí, me desculpe, mas isso é enganação. Recuperar um aluno é chamar aqui e dizer, meu irmão, você está com dúvida nisso, no que o professor pode te ajudar? O que a gente pode fazer? Não deu certo marcar ABCDE? Faz verdadeiro ou falso. Não deu certo verdadeiro ou falso? Faz escrever, faz rabiscar a parede, desenhar na areia, sei lá. De alguma forma tem que sair esse aprendizado, entendeu? Perfeito. Professor, tem uma outra pergunta aqui, como você vê as escolas de educação profissional nesse cenário aí de aulas remotas? Vou começar um curso com uma escola profissional na semana que vem, um curso de 24 horas com professores, vai ser algo extraordinário, mas acontece o seguinte, uma escola profissional, ela precisa de laboratórios, e nessa instituição tem laboratórios pesados, por exemplo, mecatrônica, mecânica, química, e o aluno não tem esses equipamentos em casa. Então, uma saída, mas que também não salva tudo, é o uso de simuladores, ou seja, os professores vão dar aula nesse formato que eu falei para vocês, síncrono, assíncrono. Os professores de cada área que precisam de um laboratório, ele conhece plataformas, ele conhece simuladores virtuais, mas o combinado dessa instituição será assim, quando nós voltarmos à vida normal, o professor terá que levar esses alunos ao laboratório, para que ele conheça a máquina, para que ele conheça as misturas, para que ele conheça o equipamento, porque não tem como ele ficar reconhecendo tudo aqui na tela do computador ou no celular. Então, esses combinados didáticos... não tem, esses combinados didáticos, eles precisam acontecer. Ou seja, cada escola, com a sua cultura, com o jeitão da sua comunidade, com o perfil do seu aluno, tem que agora se recolher e pensar assim, bom, gente, agora é um tabuleiro de xadrez, é a estratégia. Vamos ver o que a gente consegue entregar agora, em qual formato para que o nosso aluno aprenda, e vamos também ter claro o que nós vamos ter que fazer quando a escola reabrir. Ou seja, ficarão compromissos para depois. Não tem como fazer tudo agora. Mas o que não pode, Andréia, é não fazer nada agora. E me parece que as escolas estão se movimentando para fazer bastante coisa, entendeu? As escolas estão se movimentando, ainda que não saibam o caminho, qual é o caminho certo. Também, nesse momento, eu acho que não tem caminho certo ou errado. A gente vê que há alternativas que são possíveis de acordo com a situação. Né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui que é bastante desafiadora, mas eu acho que merece um pouco da nossa reflexão. O que nós podemos fazer com os alunos especiais nesse ensino remoto? Quando a gente dá uma olhadinha lá no parecer do CNE, que ele aborda todas as situações, certamente a escola terá que entregar, fazer um pedido amigo, um pedido cordial, para que o responsável ajude nesse processo. Ou seja, a escola, é evidente, com
com o perfil e o jeito de cada um desses alunos, terá que, de alguma forma, fazer chegar atividades que sirvam para um indivíduo ou outro, e ter o pai e a mãe como parceiro. Normalmente, na maior parte dos casos, os pais dessas crianças, desses alunos, eles já têm uma parceria, um jeitão diferente de lidar com a escola, tem uma proximidade com o professor, com o coordenador daquele segmento, e uma escola preocupada, ela também tem esse olhar diferenciado no que se refere a incluir realmente esse aluno. Então, eu acredito que isso seja um processo quase que automático, da escola já ter algo diferenciado para esse aluno, ter uma comunicação direta com essa família, de maneira a entregar algo que o aluno reconheça que a professora está ali com ele, que a atividade veio lá com todos os detalhes para que o aluno se sinta bem, se sinta confortável, porque certamente, em função de uma ou outra patologia, muitos alunos devem estar assim perdidos de pensar, não estou indo para a escola por quê? Por que está vindo tudo aqui para casa pelo celular da minha mãe, pelo computador, ou a professora mandou um envelopinho, mas cadê a professora? Porque existem diversos níveis e diversas patologias, então não tem fórmula pronta, mas agora cada escola que conhece o seu aluno, que possui essas características, a saída é personalizar. E se vocês derem uma olhadinha assim bem de perto nesse documento do conselho, eles são assim muito felizes em não imporem nada. Eles sugere-se que faça isso, sugere que faça aquilo, porque eles também entendem que nós temos diferentes escolas, diferentes ecossistemas, diferentes pessoas. Então são sugestões. São sugestões para que os professores e os diretores e os coordenadores acertem aí aquilo que é possível em relação a cada segmento, cada perfil de aluno, etc. Isso que eu já abordei aqui, tá bom? Perfeito. Agora, então, quase terminando, mas aí tem essa pergunta. Professor Mota, quais são as tendências que vão ficar como algo aprendido durante esse período de Covid, né? As tendências tanto no Brasil quanto nos outros países, né? O que você acha que vai ficar realmente? Porque algumas coisas vão passar, outras coisas vão ficar. Então, quais as tendências? Já falamos do ensino híbrido, que provavelmente é uma tendência que vai ficar, mas você consegue ver outras tendências aí que vão permanecer, que não serão tão efêmeras assim? Eu acredito que o que vai ficar é um legado assim de professor se unindo com professores um pouquinho mais do que antes, para que eles possam aprender juntos a criar novas estratégias juntos. Porque, por exemplo, Andréia e amigos que estão me ouvindo, eu fui um professor, primeiro que eu me achava o melhor professor de física e matemática do planeta. Eu me achava um extraordinário professor. Ainda mais professor de física, né? Desafiador. Porque, veja, eu sempre fui muito bem avaliado pelos meus alunos. Só que professor que sempre usa o mesmo método, o mesmo jeito de ensinar, possui prazo de validade. Ou seja, um dia eu quebrei minha cara em sala de aula, porque eu cheguei para dar mais uma extraordinária aula expositiva, os alunos já tinham resolvido metade dos exercícios do meu capítulo escaneando o livro com o celular. E eu olhei para aquilo e falei assim, o que está acontecendo? Quem tem que fazer isso sou eu, não é o celular, entendeu? Então, diante desse desespero, eu fui buscar ajuda. E professores me ajudaram a enxergar algo que antes eu não enxergava. Então, eu acredito o seguinte, e também eu tinha um receio bobo, Andréia. Eu pensava assim, no alto do meu conhecimento extraordinário, de professor incrível, eu pensava, quando eu tinha uma dificuldade, se eu fosse perguntar algo para um professor, que depois que eu saía, ele ia ficar falando de mim coisas do tipo, o Mota se acha, mas agora veio perguntar coisa, entendeu? Então, o professor tem esse milindre. O professor não gosta muito de se expor, porque nós professores temos medos bobos, certo? Mas agora, diante dessa nova situação, agora, diante desse novo cenário, a galera está se ajudando, ou seja, a gente abriu um pouquinho a guarda para aprender com outro professor. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Se um médico, cirurgião cardíaco, vai para fora do país, aprende a fazer a cirurgia dele com uma duração de meia hora a menos,
um procedimento incrível, onde o paciente, em vez de ficar 3 dias no hospital internado, agora depois do pós-cirúrgico fica 2, os remédios são menos agressivos, ou seja, quando esse cirurgião volta desse curso, operando de forma melhor, o cara se recupera mais rápido, o remédio é menos agressivo, o que esse profissional faz? Ele sai contaminando os amigos dele, médicos, para que também use esse procedimento. Porque eu estou trabalhando em prol da vida. Agora é o seguinte, um professor sai da escola, vai fazer um curso, se enche de novidades que dão certo por aí para que o aluno aprenda mais, em tempo menor até, e que isso fique consolidado. Daí ele chega com a cabeça fervendo na escola e vai tentar passar isso para os professores da escola. Os professores da escola olham assim, ih, lá vem o Mota com essas loucuras dele. Ô, puxa saco da direção. Lá vem o doido. Ô, deixa eu quieto. O cara quer se intrometer na minha aula, entende? Então o professor é muito resistente nesse sentido. Por isso que eu acho que um grande legado que vai ficar desse período é os professores estão aprendendo a se ajudar, estão assim se empoderando de forma coletiva, e eu acho que esse legado vai ficar. Eu acho que vai ser tão gostoso o clima de voltar para a escola, os professores ali na sala de aula, a galera vai estar se olhando assim, pensando, gente, que sofrimento que foi isso, né? E que diferente as coisas que a gente teve que aprender, mas agora a gente está mais empoderado, nós estamos mais fortalecidos. Vamos tentar manter esse espírito, esse teamwork, esse espírito de fazer as coisas juntos, para que a gente possa acelerar alunos, e se os alunos evoluem, a gente também fica feliz que a gente evolui junto, entendeu? Então, eu gostaria que essa essência ficasse, sabe, André? Porque isso tem muito valor. Isso é você valorizar aquilo que tem de melhor num ser humano, que é ele reconhecer que foi ajudado e que ele também pode ajudar. Isso é uma coisa incrível. Não tem como colocar cifra nisso. Isso é algo que só quem é humano entende e consegue dar valor. É brilho no olho em prol da vida, do aprendizado e para que outros fiquem melhor. Então você acredita que os professores vão sair das suas ilhas de conhecimento, porque você forma uma ilha, né? Eu sou professora de matemática, você é professor de física, professor de química, e aí também não vou misturar as disciplinas, também tem isso, né? Porque tem os grupos dos professores de matemática, ainda tem isso, né? Você vai criando guetos na escola. Se esses guetos ainda continuarem, nós perderemos uma grande oportunidade de evoluir. E veja, Andréia, um grupo de professores tem uma curva de Gauss igual a um grupo de alunos. É evidente que existe uma média, que é a maioria, existem aqueles que se destacam e existem aqueles que ficam para trás. Numa sala de aula é assim. E entre professores também, porque também são seres humanos. Mas assim, na minha cabeça, eu gostaria que essa curva de Gauss ela se deslocasse para a direita. Ou seja, na média, que todos os professores ficassem melhores. Certo? Esse é meu sonho, é nisso que eu acredito. Porque eu tenho conversado com tanta gente, com tantos educadores, donos de escola e diretores, e por mais que seja um cenário assim caótico, é um cenário onde as pessoas estão descobrindo coisas novas, estão aprendendo, estão enxergando coisas que antes não enxergavam, e isso é muito legal, entendeu? Se esses guetos na escola continuarem, nós, professores, que somos os instrumentos para ensinar todas as outras profissões, nós estaremos jogando contra nós mesmos, ou seja, a gente tem que sair na frente. Tem que achar a incrível oportunidade nessa dificuldade. Acho que vamos perder o professor Mota de novo. Vocês estão André, para você está picotando muito. Como estão os comentários? Oi, Mota. Oi. A gente está aprendendo muito, né? Demais. Até como fazer live quando tudo cai, mas a gente continua, que a gente é persistente. Eu continuo falando. Resiliência é a palavra, né? Só pra gente, assim... Só pra gente... tem um comentário que ali é 22 anos de aula e um ano aprendendo, ou um ano dando aula 22 vezes iguais. Então, assim, realmente é uma chacoalhada, como o povo diz, para grandes mudanças, né? Exatamente. Tem uma música do Lobão que diz assim: você prefere viver 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10?
agora nós estamos vivendo alguns meses a mil. Amigo, totalmente. Com certeza, isso aí. Mota, nós estamos chegando ao final, né? Você gostaria de fazer assim, algum comentário, deixar algum comentário aí para os nossos professores todos? Acredito que a maioria que está nos assistindo aqui é de professores, pode Sim. ser coordenador de escola, diretor, mas acho que o público maior é realmente educacional. Então, você gostaria de deixar aí alguma... Bem, você já deixou várias ideias, né? Mas qual seria a sua ideia final? Na verdade, a grande dica que eu posso deixar aqui para a gente finalizar é que em todas as ações que os professores fizerem agora nesse formato remoto, procure entregar afeto, entregar amor, entregar carinho, uma palavra massa para que o aluno em casa, quando receber isso, perceba que tem você por trás daquilo, que não seja algo frio, e que o aluno perceba que o professor está mesmo distante e preocupado. O professor tem que ter empatia tendendo ao infinito nesse momento. Quando você, professor, for desenhar algo nesse período para o seu aluno, pense assim, que você é o seu aluno. E imagine o que seria legal você receber do seu professor nesse tempo, que está todo mundo assistindo notícias que tem a ver com economia, que tem a ver com doença, que tem a ver com hiperlotação em UTIs, que tem gente, infelizmente, perdendo a vida. Então, o que eu posso fazer para o meu aluno para que ele aprenda, para que ele extraia o máximo desse meu conteúdo e para que, de repente, eu até o inspire a ele ser pessoa que vai resolver esse tipo de problema no futuro. A fazer hospitais terem mais UTI, a ter ventilador sobrando, máscara sobrando, médicos sobrando, pessoas exponenciais sobrando. Eu tenho que inspirar nisso. Eu tenho que enxergar lições que podem ser tiradas nesse momento. E algo que ninguém tira de ninguém quando o outro absorve é essa demonstração de carinho, de amor e de afeto. Se você, professor, por alguns segundos, ao entregar o conteúdo para o seu aluno, esquecer do conteúdo e entregar exemplo, inspiração, valeu a pena essa jornada aqui nessa pandemia, e depois que a vida voltar ao normal, isso é show de bola, porque isso vai ficar ali na alma, na essência de cada aluno, de cada ser humano. Eu acho que para a gente terminar essa live com o assunto empatia e afeto, assim, é maravilhoso. Eu acho que essas duas palavras, elas são assim, palavras-chave de fato para tudo isso que a gente está vivendo, que acima do conteúdo, acima das estruturas, acima da infraestrutura que você tem em casa ou na escola, o mais importante, o legado que vai ficar é essa questão do afeto e da empatia. E aí tem uma pessoa que está nos assistindo, que é uma especialista em empatia, que é a Mônica Teles, e aí eu já vou convidá-la para fazer aí uma live sobre esse tema, né? Então, Mônica, estou te convidando, hein? Um convite meu e do professor Mota. Vamos fazer uma live de trio numa outra plataforma, transmitido pelo YouTube, a galera bombando pergunta, vamos fazer uma mesa redonda. Uma mesa redonda, perfeito. Então eu gostaria muito de agradecer, professor Mota, pedir desculpas aí por esses nossos problemas técnicos, mas eles fazem parte também desse processo de aprendizagem. A gente no futuro vai lembra daquela live com todos aqueles problemas técnicos que nós tivemos no período de quarentena, e vamos rir dessa situação, né? No momento fica pânico, né? Mas acho que a gente consegue chegar lá aos pouquinhos. Então eu gostei. Na próxima quinta-feira nós teremos também uma outra live. Espero que tudo, né? Porra, um tema interessante que será humor na educação nos períodos de isolamento. Que legal. Eu acho que tem a ver aí também com o que a gente está vivenciando aí. Então, obrigada a todos por terem participado nessas indas e vindas, né? Que tivemos que reiniciar algumas vezes. E a galera vai lá, ó, e acessa @prof.mota. Vai me seguindo lá, me manda mensagem que eu estou aqui para ajudar todo mundo e a gente faz esse movimento junto aí, tá bom? Perfeito. E um fim de live cheio de afeto para todos. Isso aí, maravilha. Boas vibrações, boas energias. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, gente. Então, só para a gente poder terminar, mais uma vez agradeço a todos e lembrando a nossa live na próxima semana, às 7 horas também, com a Carol Sanches. Muito obrigada e muito amor para todos nessa época aí de isolamento em que a gente precisa mais do que nunca
pensar nesse autoconhecimento e o que a gente vai levar daqui para frente. Então, tchau, um beijo bem grande e caloroso para todos.